Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Clarice Cast. Inclusive, hoje é o nosso primeiro episódio. Você deve estar se perguntando, como eu vim parar aqui? Como começou tudo isso? Então, já que a gente vai começar do começo, eu vou começar contando a minha história para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Clarice Teixeira Storino Pereira. Eu nasci em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e logo em seguida, com poucos meses de idade, eu vim embora com a minha mãe para Sete Lagoas, onde eu moro atualmente. Bom, a minha infância foi uma infância um pouco conturbada, no sentido que eu não tive nem cresci com o meu pai biológico. Então, eu cresci, fui educada somente pela minha mãe. Eu sou a filha mais velha, tenho 2 irmãos, não sou filha dos mesmos pais que eles, inclusive cada um é filho de um pai. Eu, por ser a mais velha, o meu pai mora atualmente em Pedro Leopoldo, não possuo contato nenhum com ele, mas a minha vida, basicamente, aí na infância, eu via ele de vez em quando. De vez em quando ele vinha aqui em Sete Lagoas me ver e ir embora de volta. Nunca tive o contato, de ir para a casa dele, ou ir para a casa da minha avó, ou conhecer meus primos, nunca tive essa oportunidade. A infância, além disso, por não ter a presença do meu pai na minha vida, foi difícil por isso, onde desencadeou vários problemas na minha vida. Problemas, o principal que foi a timidez. Pois é, vocês devem estar olhando aqui, vendo esse podcast, vendo tudo isso e jamais imaginou que eu poderia ser uma pessoa extremamente tímida. Pois é, gente, eu era extremamente, mas sabe aquelas pessoas tímidas mesmo, que anda na rua de cabeça baixa para não olhar para a cara de ninguém, que tem vergonha de tudo? Então, essa era eu. Então, na escola, eu sempre tive dificuldade, eu tinha medo de abrir a boca, eu tinha medo de perguntar à professora e sempre chamava minha mãe na escola por conta disso, porque eu não conseguia desenvolver. Então, por ser tímida demais, a gente já se associa que eu não tive amigos, gente? Eu sempre fui muito sozinha, não tive muitos amigos. E tudo isso, para mim, só de pensar, eu lembro como se fosse hoje na minha infância, quando eu tinha que ir para a escola, era um momento de tortura, porque eu chorava horrores, fazia uma pirraça terrível para não ter que ir para a escola. Por conta de ter que socializar, ter que conversar com um coleguinha, eu não gostava de nada disso, eu sempre era excluída, aquela ovelha negra, de tudo. Com o passar do tempo, gente, minha mãe, teve o meu irmão do meio e depois teve a Samara. Ela teve um relacionamento com o pai da Samara. A gente morava todo mundo junto, então foi a minha parte aí da adolescência para a juventude. Com tudo isso, por não ter sempre essa ausência na minha vida, eu sempre tive, gente, aquela dificuldade enorme de conhecer as pessoas, de dar oportunidade de conhecer as pessoas. Então, desde a infância até a fase da juventude, de adolescência, eu sempre fui uma criança e uma adolescente totalmente isolada. Ao decorrer do tempo, um dos fatos mais marcantes assim da minha juventude que eu posso contar para vocês foi que eu tive um relacionamento já mais velha. Eu lembro que assim que eu tinha terminado o ensino médio, eu comecei a namorar essa pessoa, a gente ficou num relacionamento aí durante 5 anos e sempre foi um relacionamento conturbado, cheio de confusão, um relacionamento conturbado, um relacionamento totalmente tóxico. A gente brigava muito e eu lembro que sempre nos finais de semana ele falava assim, olha, eu tô trabalhando demais e não vai ter como eu ir aí na sua casa. E para mim tava tudo bem. Só que ao decorrer do tempo, eu comecei a ficar muito desconfiada dele não ir na minha casa nos finais de semana e tudo mais. Aconteceu que um dia, meu irmão estava andando na cidade e chegou em casa e falou assim, nossa, você não vai acreditar quem que eu vi. Eu vi fulano na moto com outra pessoa. Quando ele falou aquilo, gente, logo de cara eu ri horrores e falei assim, gente, da onde? Nunca. Isso não vai acontecer, isso não aconteceu de verdade. E quando ele chegou na minha casa, eu lembro que eu briguei horrores. Eu falei assim, isso é verdade? Você tá com outra pessoa? Você tá ficando com outra pessoa?
Ele falava assim, não, aquela lá era minha prima. Você acha que eu ia te trair? Eu ia fazer alguma coisa com você? Jamais, nunca. Então, ele sempre dava um jeito de ludibriar, sempre dava um jeito de contornar a história e me enganar. Por fim, a gente ficou noivo. A gente ia casar. Já estava tudo certo para o casamento, tudo organizado para o casamento, tudo certo. Quando chegou um dia, gente, entrou uma moça no Facebook e me chamou e falou assim, você é fulano de tal? Aí eu falei assim, sou eu mesma. Ela falou assim, olha, você não pode casar com fulano, porque fulano namora minha prima há 2 anos. Aí eu falei assim, como assim? Quem que é você? Quando eu perguntei, ela mandou aquele tanto de foto. E quando eu fui rolando e vendo as fotos, eram fotos dele com a outra. Isso mesmo, gente. Ele tinha outra namorada e namorava com ela há 2 anos. Meu mundo ali caiu na hora. Porque ele sempre me tratava muito bem, sempre dava um jeito de me enganar. Nunca deixou transparente que estava errando, que estava fazendo alguma coisa. Quando eu cheguei a desconfiar disso, eu estava bem perto de descobrir a traição. Então, quando ela mandou aquilo, eu fiquei totalmente em estado de choque. Eu lembro que eu gritava horrores lá em casa. E sem acreditar totalmente. Na minha cabeça aquilo ali era mentira, isso não estava acontecendo. Como assim? A gente estava prestes a casar e simplesmente a pessoa vai aparecer com outra? Não, isso é mentira, eu tenho certeza. Só que não era mentira, gente, isso era a pura verdade. O noivado se terminou ali. Eu criei forças onde não tinha. E mesmo assim, eu descobrindo que ele tinha outra, ele continuou mentindo. Falando que era mentira, que isso eram as pessoas querendo atrapalhar o nosso relacionamento. Só que tem um detalhe que eu quero chamar sua atenção aqui. Um detalhe muito importante. Ele sempre dava um jeito de enganar, mas também deixava algumas pistas para trás. Uma delas, gente, que eu não podia ter rede social, Instagram, Facebook, não podia ter nada. E o Facebook eu tinha, mexia nele escondido para ele nem saber que eu estava mexendo. Inclusive, no dia que eu mexi escondido no Facebook, ora, descobri a verdade. Então, fique atento a pessoas que te proíbem, principalmente em relacionamento. A partir do momento que a pessoa te proíbe de ter algo, de ter uma rede social, de interagir com seus amigos, fica de olho, com o olho bem aberto, que isso aí pode ser treta e isso aí não é pra você, não. Em relacionamentos tóxicos, gente, a gente nem sempre vai perceber que ele é tóxico, tá? Portanto, que além disso, dele não deixar eu ter rede social, não deixar eu ter nada, eu lembro que eu tinha meu cabelo alisado, que eu fazia progressiva, nem o meu cabelo natural ele deixava eu ter. Eu lembro quando eu lavava o cabelo, ele me via de cabelo natural e falava assim, tá horrível, vai alisar esse cabelo, vai fazer uma escova. Então, assim, a partir do momento que o relacionamento te proíbe de ser você mesma, isso não é um relacionamento bom. Isso não é um amor de verdade. A partir do momento que a pessoa te proíbe, que a pessoa, sabe, ela faz de tudo para te atrapalhar, de você alcançar seus sonhos, fique esperto, que isso aí não é amor de verdade. O amor é leve, ele traz tranquilidade, traz paz. A partir do momento que isso rouba a sua paz, tira a sua paz, seu sossego, isso aí não é amor, gente. Eu falo por experiência própria. Esse foi um dos momentos mais difíceis aí da minha fase de juventude a entrar na fase aí, né, de adulta. Mas isso foi totalmente necessário. Eu sempre fui cristã. Eu lembro quando minha mãe converteu, eu tinha 8 anos de idade. Meu encontro com Jesus assim, foi algo bem marcante. E durante esse período que eu descobri essa traição, foi um momento que eu me aproximei ainda mais de Deus, mas de uma forma totalmente diferente. Porque nós que crescemos nesse ambiente de igreja, de ser cristão, nós, na nossa cabeça, nós pensamos que achamos, né? Nós temos o achismo, que conhecemos Deus de verdade. Só que é aí que a gente se engana. Tem um versículo, mesmo que está lá em Jó, que Jó diz, eu te conhecia só de ouvir falar. E essa era a minha realidade daquele momento. Eu conhecia Deus, eu conhecia Jesus de ouvir falar. Conhecia Jesus de apenas sentar no banco da igreja, de ouvir a palavra, mas não praticar direito.
de só ouvir mesmo, de sou crente, vou para a igreja. E nesse momento foi um momento muito crucial na minha vida, um divisor de águas. Portanto, na igreja que eu frequentava na época, o pastor ficou do lado dele. Sim, gente, é verdade. Eu teria todos os motivos, talvez, de pensar assim, nunca mais coloco meu pé numa igreja. Mas o pastor, eu lembro que ele conversou comigo e com minha mãe na época, e ele simplesmente ficou do lado dele. Falou que ele estava certo e que eu estava acreditando na conversa das pessoas, enfim. Eu fiquei muito decepcionada, acabei saindo daquela igreja e fui para a minha atual igreja que eu estou hoje, né? Graças a Deus. Mas o que eu quero chamar sua atenção até aqui, além de relacionamentos abusivos, também da nossa vida espiritual, da nossa vida com Deus. Talvez você que está me ouvindo, tá passando pela mesma situação. Vai para a igreja, mas não sente, tô indo por ir. Sua cabeça tá lá no mundo da lua, você não tá pensando em nada, sabe? Talvez Deus use situações da nossa vida, talvez situações difíceis, para nos aproximar mais dele e a gente ter um relacionamento mais íntimo com ele. E foi o que aconteceu comigo. Eu me permiti, eu me abri, e logo quando eu terminei esse noivado, esse namoro, esse relacionamento de 5 anos, gente, que me roubou 5 anos da minha vida, eu decidi investir em mim mesma. Fiquei 1 ano solteira, sem querer relacionamento com ninguém, mas me autoconhecendo. Me conhecendo de verdade, olhando para mim de uma forma que eu nunca tinha olhado antes. O meu cabelo, eu voltei à minha transição capilar, foi onde que eu dei um start também. E eu queria ser eu mesma. Eu queria olhar para o espelho e me ver de verdade. Aquele cabelo liso, sabe? Aquelas roupas, aquelas maquiagens, não combinavam comigo. Então, eu queria olhar no espelho e me ver de verdade, me enxergar de verdade. E foi um processo muito lindo que Deus fez na minha vida. Um processo de construção. Cada culto que eu ia, eu me permitia. Deixei a dureza de lado. Talvez a gente tá com o coração duro, um coração fechado, Deus quer entrar, Deus quer fazer algo novo na nossa vida e às vezes a gente mesmo impede Deus de agir. E foi nesse momento de dor, de profunda tristeza que eu abri meu coração de verdade. Eu lembro que nessa igreja atual que eu tô, um dia eu cheguei no culto muito mal mesmo, desacreditado até mesmo na igreja. Eu lembro que minha mãe me chamou para ir, a gente foi no culto. E eu pensei comigo assim, gente, se um pastor da igreja que eu tava ficou do lado daquela pessoa que fez essas coisas horríveis comigo, qual que é o motivo de eu estar aqui? Eu cheguei com esse pensamento revoltado, mas eu fui. E eu lembro, gente, quando eu cheguei, que eu sentei no banco, uma irmã que eu nem conhecia, nunca vi na vida, ela me deu um abraço tão forte. E ela me falou assim, você é especial, você é importante para Deus. E foi onde eu abri meu coração, que eu quis deixar o Espírito Santo entrar de vez na minha vida. Depois disso, gente, eu garanto para vocês que só foi evolução atrás de evolução. Tudo isso foi com um propósito de dor para me tornar a pessoa que eu sou hoje, cheia de cicatrizes, de dores, mas que eu superei. Então, além desse relacionamento de 5 anos, gente, que estava quase chegando aí para um casamento, eu tive vários outros relacionamentos na época de escola e sempre tentava aqui, tentava ali. Era aquela busca incansável. Era algo que eu ficava buscando nas pessoas que nem eu sabia o que eu estava procurando. Mas, com o passar do tempo, hoje eu vejo que aquilo era uma enorme carência. A falta de um pai, eu sempre procurava um pai, algum homem, uma figura masculina, para poder cuidar de mim de verdade. Então, eu era aquela pessoa que tinha coleção de decepção amorosa, na época de escola, na época de adolescência, e essa foi a mais fatal, a maior que teve, né? Porque a gente estava chegando próximo de um casamento. Mesmo eu sabendo de tudo isso, gente, um fator muito importante foi eu ter procurado terapia, procurado ajuda de um psicólogo. Eu lembro que nas primeiras sessões de terapia, a psicóloga pegou firme comigo nesse sentido, que eu estava buscando, né, num relacionamento, um relacionamento que eu não tive com meu pai. Foi aí que ela falou comigo assim, olha, a gente tem que tratar essa ferida. Essa ferida está aberta, você passou por esse trauma no relacionamento, uma traição, próximo a casar.
Então, o que a gente vai fazer? Tratar a ferida. Vamos direto no ponto, no seu passado. Eu achava que o meu passado estava ali consertado. Cresci sem pai, não tive meu pai, não tive ele presente em nada. Sempre foi aquele buraco, aquela falta. E na minha cabeça eu achava que estava tudo certo, mas não. A falta desencadeou essa carência dentro dos relacionamentos. Então, a psicóloga falou em uma das sessões assim, olha, você vai procurar o seu pai. Aí, gente, isso mesmo. Você vai procurar seu pai, vai chamar ele para conversar e vai esclarecer tudo. Vai esclarecer tudo, vai conversar com ele e busca ter uma conversa madura com seu pai. O não você já tem. E a gente vai se preparar para isso. Eu lembro que a gente fez algumas sessões de terapia, logo em seguida eu consegui o número dele, eu liguei para ele e falei assim, oi fulano, será que tem como você vir aqui em Sete Lagoas? Eu precisava muito falar com você. Aí eu lembro que ele falou, tomou um susto na hora, sabe? E falou assim, claro, eu vou sim. Tal dia eu tô indo aí em Sete Lagoas na sua casa pra gente conversar. E um belo dia, gente, eu nem tava esperando, a campanha lá em casa toca, ele chega. Ele bateu lá no portão, chegou e a gente ficou conversando. Conversa vai, conversa vem. Eu falei com ele assim, olha, eu te chamei aqui porque eu quero te pedir perdão. Porque eu preciso seguir minha vida em frente e eu preciso do seu perdão. Eu quero que você me perdoe por não ter conseguido ser a filha que você esperasse que eu fosse. Enfim, gente, eu pedi perdão por ele ter me abandonado. Porque aquilo me doía, me corroía até a alma. Então, eu cheguei a pedir perdão por isso. Eu lembro que ele chorou muito, eu chorei mais ainda. Ele falou assim, não, tá tudo bem. As tentativas, né? Porque ele tentou, gente, várias vezes aproximar de mim na minha adolescência. Eu tinha uma revolta tão grande, eu tinha um ódio tão grande dele que eu não conseguia ter contato nenhum com ele, sabe? Então, ele tentou, tá? Inclusive, ele tentou várias vezes se aproximar de mim e eu sempre fechava a porta. Então, eu me senti na obrigação de pedir ele perdão por conta disso. Ele falou que estava tudo bem, que era coisa de adolescente e que uma hora eu ia crescer e que estava tudo bem. No final, eu falei com ele assim, vamos tentar ser amigos? Vamos construir um relacionamento de amizade? Ele falou assim, olha, Clarissa, eu vou ser bem sincero para você. A questão é que não tem como a gente ser amigo. Não tem como você entrar na minha vida. Aí eu olhei para ele e falei assim, como assim? E ele falou assim, é isso mesmo, não tem como. Não tem como a gente ser amigo. Porque eu sou casado hoje. Eu não tenho filho com a minha atual esposa, mas eu sou casado. E ela não te aceita. Ela não aceita você na nossa vida. Então, infelizmente, Clarice, segue sua vida em frente. Siga sua vida em frente e seja muito feliz. Mas eu não vou poder fazer parte da sua história e nem da sua vida. Olha, gente, aquilo eu não sei conseguir expressar em palavras o tanto que aquilo cortou a minha alma. Picotou minha alma em pedaços ali. Eu chorava tanto no portão de casa que eu não conseguia nem falar. E ele falou assim, mais uma coisinha, não me liga também, não. Porque se você me ligar e me procurar, a minha esposa pede a carta de divórcio. E meu casamento é mais importante. Olha, Clarice, seja feliz. Simplesmente ele foi embora, os anos se passou, eu tenho mais de 5 anos que eu não vejo ele. Quando eu me casei, a gente se viu porque ele trouxe a minha avó para poder minha avó me ver. Porque minha avó ainda tinha... A gente era mais próxima e ele nem mal saiu do carro, ele só veio trazer ela. Eu mal olhei para ele, ele mal olhou para mim, ele só me desejou felicidades, assim, com um sorriso meio amarelado e acabou. E eu lembro que logo em seguida, gente, eu chorei, entrei para dentro de casa, não conseguia nem falar com a minha mãe o porquê que eu estava chorando tanto. Mas... na terapia, eu cheguei já ansiosa para poder contar para a psicóloga o que tinha acontecido. E quando eu contei para ela, ela falou assim, pronto. Agora você está pronta para poder seguir sua vida em frente. Você ganhou um não, mas o não foi necessário. Mas siga sua vida em frente, Clarice.
que isso não venha te parar, isso não venha te paralisar mais. A sua ferida estancou. Hoje, você fechou essa ferida. Independente se seu pai, vocês vão ter contato ou não, essa ferida foi fechada. E os próximos relacionamentos que você tiver, você não vai ficar buscando um pai no seu relacionamento. Você vai ter um namorado, você vai ter um marido que vai exercer esse papel. E realmente, gente, aquilo foi certeiro. Eu fui direto na ferida e Deus curou totalmente. À base de muita terapia, mas também de muita força de vontade. Muita coragem de enfrentar a vida como ela é de fato. Quando a psicóloga disse isso que eu falei com vocês, sobre ficar procurando um pai nos relacionamentos, eu vi de cara ali o meu problema, e eu queria resolver aquele problema. Porque eu queria ser feliz no relacionamento, eu queria casar um dia, e como que esse dia ia chegar passando por todos esses problemas? Então, a partir daquele dia, foi libertador. Hoje eu não tenho contato e nem tenho notícias nenhuma dele, apesar que algumas tias moram em Pedro Leopoldo e a cidade é muito pequena. Eu sempre falo aqui em casa que eu estou aberta para isso. Se me procurar um dia, vai ser muito bem recebido. Eu vou receber de braços abertos, não tenho ódio nenhum dele, não tenho ressentimento nenhum, mágoa, nada, porque Deus curou tudo, Deus tirou tudo isso. Toda rejeição, eu me sentia muito rejeitada, Deus curou totalmente isso. Eu estou aberta para isso. Mas se isso não acontecer, gente, se eu passar minha vida, ele não me procurar, não bater no portão da minha casa, ok, eu estou vivendo a minha vida da melhor forma possível. E ok, apesar, claro, eu sou ser humano, tem dias que quando eu passo por certas situações na minha vida, eu sinto falta de ter esse aconchego, de ter esse acolhimento, de ter um pai que eu possa pegar o telefone e falar assim, oi pai, eu só quero que você venha aqui, não precisa fazer nada, só fica aqui. Não tenho isso, eu sinto falta disso. Nunca é tarde para a gente recomeçar. E sempre nós temos que estar abertos para isso. Olha, se você está passando por uma situação parecida, ou se já passou, reflete um pouquinho aí. Por que não perdoar essa pessoa? Ah, mas eu pedi perdão. Ah, mas foi fulano que errou. Foi fulano que me rejeitou. Eu não pedi para nascer. Realmente, você não pediu para nascer. Mas, quando a gente deixa a mágoa, o ressentimento, a rejeição para trás, olha, eu te garanto que a vida é muito mais leve depois disso.